Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É tão importante as reflexões que nós podemos fazer, mas algumas vezes você de repente se questiona, e esse assunto? E esse assunto é espírita? É da doutrina? Ou é apenas um assunto científico? Mas lembremos de um aspecto que a doutrina espírita nos traz exatamente, tem um tripé básico que é a filosofia, a religião e exatamente a ciência. E Kardec tinha uma preocupação muito grande em transmitir, através da espiritualidade maior, que se a ciência provar que alguma coisa a doutrina espírita diz diferente, siga a ciência. Então, nós já temos aí uma visão clara a respeito de tudo, ou seja, a respeito da doutrina espírita, que ela é progressiva. A ciência evolui. Por outro lado, na codificação da doutrina, vai se verificar que é um estudo psicológico e que tem uma importância assim muito grande. E de repente, alguns questionamentos, eles existem. Dentro, nós mesmos temos algumas dúvidas. Alguns questionamentos foram feitos aos grandes espíritos que orientaram Kardec. Alguns questionamentos têm quando, na verdade, tem uma manifestação mediúnica dentro de casa. Mas devemos entender que, numa concepção geral, todos nós somos médios. Como Kardec definia, médio é todo aquele que, em grau qualquer, sente a influência de um espírito. Então, quem não teve aquele frio, quem não teve aquele pensamento modificado para o bem ou para o mal, quem não teve aquela sensação, muitas vezes, de que alguém passou perto de si, quem não teve, enfim, aí nós começamos a verificar algumas coisas que ocorrem conosco do ponto de vista da nossa sensibilidade, do mal-estar que de repente se transforma em bem-estar, através de uma oração, que é muito comum, às vezes, até se estabelecer, repetir aquilo que Chico dizia em determinada colocação, e não está se desfazendo de Chico, muito pelo contrário, mas era o contexto daquele momento. O telefone só toca de cima para baixo, de lá para cá. Talvez não seja bem isso, porque a nossa oração é o telefone tocando daqui para lá. E as respostas, elas vêm. Deus nos traz sempre respostas em relação a tudo. Então, diante disso tudo, alguns questionamentos que são interessantes, mas não se trata de uma verdade absoluta aqui, mas se trata exatamente do entendimento da mediunidade. Talvez, por exemplo, se considerar médio ostensivo, porque nem todos nós sentimos, mas nem todos somos ostensivos. Temos as manifestações características necessárias e muitas vezes sendo convocado para o mediunato, ou seja, para essa atividade no sentido de auxiliar o próximo. De sorte, por exemplo, que em Mateus ele traz uma colocação significativa. Graças te rendo, meu Pai, por teres revelados aos simples pequenos coisas ainda desconhecidas dos doutos e prudentes. Todos recebem as informações. Todos nós recebemos, independente de idade, independente de sexo, independente de religião, independente de etnia, independente de evolução moral ou não. E, no entanto, nós recebemos esse auxílio e nós recebemos essas informações do alto. Kardec nos traz a questão da codificação. E a codificação, ela nasce do exercício mediúnico para educar o quê? A mediunidade.
Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, essa obra basilar, ele nos mostra exatamente uma coisa, que existe esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, e que nós estamos inseridos nesse contexto em ambos os mundos, na verdade. Então é através desse exercício mediúnico para educar, e depois que ele escreve o livro basilar, ele escreve o livro dos médios, que norteia exatamente a nossa caminhada, que mostra os diversos tipos de mediunidade, e que mostra a forma de se conduzir, uma orientação. Então, essa riqueza que é o livro dos médios. Por outro lado, a doutrina é a filosofia da mediunidade. Por quê? Porque ela nasce dos trabalhos mediúnicos, para exatamente colocar, esclarecer muitas dúvidas que nós trazemos do ponto de vista filosófico. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. E o entendimento, inclusive, da nossa questão de sermos espíritos e imortais, porque somos produtos do pensamento divino. Rumo a quê? Rumo à plenitude, rumo à perfeição relativa, que a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. E a ciência espírita, ela nasce das faculdades mediúnicas. Por quê? Porque é algo experimental. Veja quantos estudiosos, quantos exercícios foram feitos para trazer exatamente e adquirir essas verdades e, ao mesmo tempo, solidificar os ensinamentos que vêm do alto e curar inúmeras pessoas. E esse trabalho foi modificando. Kardec, quando foi chamado, por exemplo, para conhecer as mesas girantes, posteriormente aquelas cestas e a tiptografia, ou seja, a tiptologia, o barulho para codificar, mas as coisas evoluíram e a psicofonia, a psicografia, ela hoje traz exatamente informações seguras, mais rápidas e ao mesmo tempo com uma capacidade que nós temos, até por orientação, de identificar se aquilo de repente não se trata de uma influência negativa, de um engodo, de um engano qualquer. Então, a mediunidade é exatamente isso, é uma oportunidade dada como misericórdia. Ela é orgânica, nós já nascemos com ela. E ao nascermos, para nascermos, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório selecionou alguns para que possam exatamente nessa caminhada, levando em consideração a lei de causa e efeito, estar numa trajetória, nascer naquela casa, com aquela família, ter aqueles pais, aqueles irmãos, naquele ambiente social, enfim, com compromissos do ponto de vista de dar prosseguimento ao seu crescimento, com compromisso de buscar se redimir diante, de repente, daquilo que a existência passada nós fizemos, do que nós fizemos na existência passada. Então, uma missão que as pessoas recebem exatamente para que possa alcançar aquilo que todos nós queremos, que é a felicidade. E a felicidade se alcança pelo equilíbrio, pela harmonia, pela busca de transformar os nossos vícios em virtudes. Então, tudo na vida vai precisar de preparo. Virtude precisa ser exercitado. Paciência, tolerância, bondade, fraternidade, solidariedade, por aí vai, todas as virtudes, precisa ser exercitado. E veja, por exemplo, que nas mãos do médium tem a responsabilidade, e agora tem uma necessidade de estudar. Em momento nenhum, na codificação, ele deixa de incentivar o estudo. Em momento nenhum, a doutrina espírita, que tem como base os ensinamentos de Jesus, o seu exemplo, ela deixa de incentivar o amar o próximo.
E para amar o próximo precisa amar a si mesmo. E ninguém pode amar a Deus, que é, por exemplo, o objetivo maior, se não conseguir amar a si, nem conseguir amar a Deus. Então, diante disso tudo, é baseado totalmente nos preceitos do Evangelho, que garante exatamente aquilo que nós trazemos. Então, exige sim, exige educação do médium, exige disciplina moral. Aliás, disciplina é exigida em tudo que nós fazemos na vida. Porque quando nós esquecemos, nós começamos a nos perder, a nos desorientar de alguma forma. Exercício mental. Em que sentido? Modificar a nossa visão horizontal para elevarmos o nosso pensamento. Termos hábitos saudáveis. Não ter somente o planejamento, mas a necessidade desses hábitos saudáveis. Para quê? Porque quando eu estou harmonizado e de acordo com o que eu estou sentindo e de acordo com a aura que eu trago, porque a aura é a manifestação pelo corpo mental nosso daquilo que nós temos no nosso interior. Então, nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia nossa. Nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia nossa. Isso é fácil de repetir, é necessário repetir. Porque se nós não estamos bem, nós atraímos aqueles espíritos também que não estão bem. Se nós melhoramos, nós atraímos aqueles que estão numa condição melhor. A espiritualidade maior e amiga, que quer o tempo todo fazer com que nós tenhamos uma evolução para exatamente alcançar o reino de Deus, que foi o ensinamento de Jesus. Então nós vivemos nesse mundo de sintonia. E agora, aí nós perguntamos, se nós não temos pensamentos bons, será que nós passamos um dia sequer sem ter um pensamentozinho ruim? Será que as coisas foram tão bem durante todo o tempo? Será que eu tenho a vigilância suficiente? Aquilo que Jesus chamava a atenção, do vigiar e orar, para que eu possa restabelecer o meu equilíbrio. Então, a mediunidade, ela independe dessa evolução. Ela independe do aspecto moral. As pessoas grosseiras, as pessoas agressivas, na verdade, são médios. Mas médio de quê? De espíritos infelizes. Então, a mediunidade convoca para uma evolução. Por quê? Porque o que a doutrina espírita sugere? O que Jesus incentiva? Para que nós tenhamos a prática do bem. Para que nós façamos o exercício da caridade. A caridade é um mote que a doutrina traz. Fora da caridade não há salvação. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Todos nós estamos assim, nesse exercício pleno da caridade, mas a caridade nos aproxima de Deus. E algumas coisas também nos afastam. De sorte, por exemplo, que nós já vivemos outras encarnações. Nós temos luz e sombras. Nós já trazemos muitas vezes um passado de sombra. Aí diz, puxa vida, por que é que nós podemos afirmar isso? Porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Por que nós estamos no mundo de prova e expiação, ao invés do mundo de regeneração, que está se trabalhando tanto para conseguir alcançar? Por que não no mundo feliz? Por que não no mundo celestial? Porque o nosso grau evolutivo só nos permite isso. O nosso grau evolutivo espiritual só nos permite, no momento, encontrarmos nesse mundo onde as paixões dominam exatamente as virtudes. E que tem sofrimento. E todos nós temos sofrimento. Então, depressões que são de origem mediúnica, a agressividade em determinado momento. Agora,
transtorno de humor, instabilidade emocional, ansiedade que graça na sociedade de uma forma geral, assim tão comum, o medo muito grande, a solidão, que é uma escolha terrível que se faz muitas vezes para esconder determinadas coisas, quando nós deveríamos buscar a solidão naquele momento que nós vamos olhar para o nosso interior, elevar o nosso pensamento ao alto, tratarmos das orações para fazermos essa conexão com o Pai, com o Criador, com o Mestre amado Jesus. Ou mesmo como foi feita na leitura, foi feito aqui na leitura. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Mas às vezes a solidão é no sentido de fugir de determinadas coisas. E num ambiente onde as quatro paredes viram o seu conselheiro, nós não poderíamos escolher o pior conselheiro, que é a parede. Às vezes auxiliado até pelo travesseiro, que também às vezes não é um bom conselheiro. Quando na verdade os bons conselheiros, eles estão na espiritualidade maior, de plantão, o tempo todo tentando nos auxiliar. Veja, agora, precisamos ter um cuidado com isso. Eu tenho agressividade, meu humor modifica, minha ansiedade é grande, meu medo também. Então, quando eu faço alguma coisa errada, o espírita é muito interessante. Quando faz alguma coisa errada, foi o obsessor. Tem um obsessor de plantão. Ele não erra. Ele não tem vício, ele não tem defeito, é um obsessor. E com isso, às vezes, nós castigamos o obsessor que desiste da gente, não é? Eu vou sair daqui, porque tudo que ela faz ou ele faz, sou eu, o acusado, vou procurar outro lugar, pelo menos, que tenha uma condescendência comigo. Então, brincadeiras à parte, mas é verdade que é o fato. Por outro lado, também tem transtorno psicológico. Agora, devemos reconhecer os desvios de conduta, porque sabemos que os espíritos inimigos tentam nos prejudicar. É fácil de entender isso. Estamos aqui, todo mundo que chegou aqui, chegou com a boa vontade, com tudo, não teve nenhum empecilho, nenhum obstáculo. Às vezes teve, tropeçou, errou, hein? Tentou, e a vontade maior prevaleceu de estar aqui, de buscar, na verdade, na casa de oração, na escola de fé, algo que pudesse me fazer refletir. Porque chega a informação, ela chega de forma variada. Para Maria é de uma forma, para José é de outra. Mesmo estando aqui, cada um absorve aquilo que é necessário na sua visão. Então, orar e meditar mais, fazer o bem que esteja ao nosso alcance, é o nosso grande desafio. E fácil, né? Fácil, nós podemos orar em qualquer lugar. Meditar ainda dá um pouquinho de dificuldade, né? Porque acorda tão apressado, não dá tempo, ter um tempo ali para meditar. Vai deitar tão cansado que não tem um tempo para meditar, para verificar aquilo que durante o dia precisaria para amanhã ser modificado. Agora, no movimento espírita, o médium é visto como um trabalhador na seara do bem. Mas, fora dele, as percepções não são bem essas assim, não. De repente, alguém dentro de uma casa tem uma eclosão de mediunidade, ou começa a estabelecer. Poxa, tão bem que era, agora ele está com a bolinha lá, o tic-teco dele não está batendo bem. O outro se assusta, não quer nem saber da mediunidade pelo medo, por tantas coisas, quando na verdade é algo orgânico, de repente. Então as percepções, alguns até dizem assim, não, aquilo é o demônio. E piorou, você piorou porque foi naquela casa, foi na casa espírita, entrou lá, na verdade. Então, o médium, visto pela doutrina espírita, ele é muito bom. Aí nós começamos, tudo que a leitura que Kardec nos traz,
ele faz com que nós possamos ter uma reflexão. Alguém já deve ter escutado que mediunidade leva à loucura. Kardec também escutou. E ele foi perguntar a quem? Ele foi perguntar exatamente aos espíritos elevados. Alguém já deve ter escutado, por exemplo, e o paciente psiquiátrico? Ele tem mediunidade nele? E se ele tiver mediunidade, deve desenvolver a dita mediunidade? É isso que nós precisamos entender de repente. Por quê? Porque às vezes se chega dentro de uma casa, não, você é médium. E aí entra sem um preparo adequado em trabalhos que exigiria pelo menos ter uma base e criar um alicerce para que pudesse trabalhar. Então, veja, por exemplo, mediunidade, ela não leva à loucura. Os espíritos respondem a Kardec quando ele questiona se a mediunidade leva à loucura. Só se tiver o germe dentro de si, que irá se manifestar. Porque nós nascemos com potencialidades, mas nós nascemos também com predisposições. E essas predisposições, mesmo elas sendo predisposições mórbidas, elas podem ser modificadas no decorrer do tempo. À medida que nós melhoramos, à medida que nós trabalhamos com relação às virtudes, ao trabalho do bem, à oferta do seu ombro, do seu ouvido, do seu abraço, do seu olhar, do seu sorriso, para auxiliar alguém. Essa é a prática do bem. Então, o exercício mediúnico está lá no livro dos médiuns, não produz qualquer dano à saúde. Ao contrário, uma reunião mediúnica séria com Kardec, com Jesus, ela produz um clima de harmonia. Ela produz um bem-estar físico e psíquico a quem participa. Produz e auxilia a evolução. O Espiritismo, na verdade, ele vai nos mostrar e tem contribuído para a prevenção de quê? De várias perturbações emocionais, psíquicas, fortalecimento interior, recuperação da esperança e ao mesmo tempo buscar um novo caminho. Então, previne e cura certas perturbações mentais, desde que seja no exercício ético da mediunidade. Então, é algo inconsequente afirmar que a mediunidade leva à loucura. E daí, entendemos que pessoas que possuem transtornos mentais diagnosticados pelo médico ou que apresentam evidente quadro de obsessão espiritual não devem exercer atividades mediúnicas. Eu achei muito interessante, porque outro dia, trazendo essa reflexão em outro local, quando nós terminamos, eu fui abordado por uma pessoa que luta para ter o equilíbrio. E ele disse: eu não concordo com você. Eu não concordo com aquilo que você disse. Mas é muito bom esse entendimento, porque transtorno mental detectado, necessitado, ele exerce o trabalho mediúnico, mas o transtorno mental com quadro de repente obsessivo, é necessário que se equilibre um pouco antes, porque não está em condições de trabalho. É necessário que eduque, é necessário que passe pela desobsessão, é necessário que seja auxiliado. Não impede que ninguém tenha sua atividade, mas se o desequilíbrio é acentuado, precisa ser tratado. Veja, por exemplo, que de repente o indivíduo é médio audiente, ele escuta muito bem, é médio, por exemplo, visual, ele vê, que nem todo mundo tem essa condição, mas isso se trata, em algumas pessoas, se tratando de alucinação, precisa ser trabalhado, precisa ser auxiliado, porque não é uma manifestação pura e exclusivamente mediúnica. O indivíduo que tem alteração do juízo de realidade, delírios, precisa ser auxiliado. Pode até
permanecer mais equilibrado, harmonizado, de todas as formas, posteriormente no trabalho. Então, isso não exclui a mediunidade natural do indivíduo, mas exclui o mediunato, exclui o trabalho, naquele momento. Não é que é uma sentença, é uma prisão perpétua, como se as coisas não fossem mudar. Elas mudam. Elas mudam e mudam com o apoio e o amparo da espiritualidade maior, do alto, do Mestre amado Jesus, que conclama que quando tiver cansado e fatigado, volte o seu pensamento para mim. Então, de sorte que tem muitos inconvenientes, e esses inconvenientes levam muitas vezes a ter uma necessidade de quê? De afastar do desenvolvimento da mediunidade, temporariamente, mas leva, porque leva a certo perigo. Pessoas débeis, fracas, extremamente debilitadas de todas as formas, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista físico, em determinados momentos, até transmitindo doenças transmissíveis. Precisa afastar do desenvolvimento da mediunidade por um tempo. Por outro lado, excêntrico nas ideias, aquele comportamento totalmente inadequado que atesta exatamente que a pessoa não está equilibrado, está totalmente desarmonizado, fugindo totalmente daquilo que nós poderíamos entender e aceitar como algo que pudesse ser modificado naquele momento. Então, de repente o indivíduo tem obsessão, de repente o indivíduo está alienado, de repente o indivíduo está cheio de manias, por exemplo, onde não consegue, onde os delírios e as alucinações, elas estão presentes. De repente o indivíduo está extremamente atormentado. Por outro lado, ideia fixa. A ideia fixa, então, onde ele não consegue fugir do melindre, onde ele não consegue fugir da mágoa, onde ele não consegue fugir da raiva que se encontra, do ódio, de repente, e uma ideia fixa, porque tudo é o outro. Não é. Ele não, ele está bem. Mas o outro, qualquer coisa que o outro faça, é o suficiente para se manter isso. E manter e não procurar, na verdade, sair dessa condição que lhe leva à desarmonia e a desequilíbrio. Por outro lado, o indivíduo que está com as faculdades mentais enfraquecidas. Então precisa ser trabalhado e precisa afastar pelo menos determinado tempo até se recuperar. Então, veja que tem pessoas para os quais o exercício da mediunidade passa a ser inconveniente, que é o caso dessas que tiveram que afastar-se. Por quê? Porque o seu estado moral, estado físico, se encontra em desajuste. A irritação emocional é muito grande, traz um desequilíbrio emocional acentuado, nervoso, e pode levar a distúrbio psicossomático. Aí começam a aparecer coisas. É aquela depressão que o indivíduo está com tendência de ação, inclusive suicida, que está com a impulsividade, que está com a ideia fixa, mesmo sendo ambivalente, ou seja, eu quero suicidar e eu não quero. O século XXI é um século que a tecnologia evoluiu muito. A pandemia, inclusive, nos auxiliou nesse processo de evolução. Muitas dessas coisas que nós estamos fazendo aqui, hoje, a tecnologia evoluiu, mas ainda os comprometimentos gerais, os transtornos psíquicos, os transtornos de uma forma geral, eles continuam presentes. E aí, algumas questões e algumas dúvidas. Como fazer essa diferença entre a mediunidade e um transtorno mental? Como, por exemplo, qual é a diferença entre doença mental e obsessão? É preciso ser visto. A observação. E aí entra a responsabilidade do dirigente da casa. É bem verdade que tem sempre um dirigente espiritual assessorando, que tem toda uma equipe,
mas entra a responsabilidade. Por quê? Porque essa fronteira entre uma coisa e a outra, ela é tênue. Então é uma fronteira tênue entre o que é normal e o que não é, e o que é anormal. Portador de mediunidade atormentada, que traz sinais de psicopatologias, que apresenta transtorno emocional, ele na verdade tem um compromisso, tem uma dívida. Por quê? Porque quando nós temos um obsessor, na verdade é algo e um compromisso que nós temos com ele. De alguma forma, nós já fizemos alguma coisa. Se não fizemos nessa encarnação, provavelmente em outra. Recebemos o véu do esquecimento, mas que pela bondade e pela misericórdia divina. Mas acontece o seguinte, que tem algo significativo. Aí, de repente, aquele que nós fizemos mal, ele nos encontra, descobre aqui. Aí vai cobrar sua dívida. Porque ele ainda não está num grau evolutivo, numa evolução adequada. Então ele vai cobrar a dívida. Mas e se de repente eu não tenho dívida no passado? É algo que eu construí agora. É uma auto-obsessão. Eu não controlei adequadamente meus sentimentos. E eu sou o que eu sinto. E eu atraio de acordo com o meu sentimento. Porque os meus pensamentos levam a emoção leva a sentimento. O sentimento leva a atitude. Então, os meus sentimentos ruins, então eu consegui trabalhar, por exemplo, as minhas emoções cada vez mais ruins e os meus sentimentos ruins, vai fazer com que eu crie uma auto-obsessão, porque eu atraio. Atraio aqueles que vão buscar exatamente ficar satisfeito com você numa situação difícil. Divaldo Franco trazia que quando o espírito doente reencarna, seu perispírito programa o quê? Programa os neurônios cerebrais. Isso é uma programação. Então, nós podemos nascer com predisposições mórbidas, transmitidas. Espera aí, eu poderia ter um problema cardíaco em determinada época. Eu poderia ter diabetes em determinada época. Eu poderia ter... Enfim, aí nós começamos a imaginar, mas poderia. Se for ao médico, o médico vai pegar os antecedentes. Antecedente pessoal, já teve alguma doença? Faz algum tratamento? Antecedente familiar, tem diabetes, tem hipertensão, tem não sei o que lá. Isso não quer dizer que você vai ter, realmente, mas que você pode se prevenir de alguma forma. Então, a idiotia, a imbecilidade, dizia ele, e a esquizofrenia, a depressão, está ali, ó, carimbo, que pode se manifestar em qualquer época. Agora, como ele tem sensibilidade mediúnica, ele está com a porta aberta para quê? Para essa sintonia, para atrair o obsessor. A sabedoria popular, ela diz, onde passa um boi, passa uma boiada. Abra a porteira para você ver. E é assim que as coisas funcionam. Então, o transtorno obsessivo, ele pode, por exemplo, abrir um campo mental e emocional. Mas também o transtorno emocional e mental pode abrir simultaneamente para a obsessão. Daí, um cuidado especial que se deve ter. A terapia acadêmica ou a terapia médica convencional, de repente, e a terapia de natureza mediúnica. Porque às vezes o indivíduo chega no centro inadvertidamente e diz, suspenda o seu remédio lá, porque isso é espiritual. Espera aí, precisa de uma observação, e pode ser realmente só espiritual, mas pode ter algo, por exemplo, algo físico, ou já tem uma sequela física. Por quê? Porque a obsessão não trabalhada, não cuidada, vai dar transtorno físico, orgânico, doenças crônicas. E elas vão aparecer, de alguma forma. Aí chega em determinado local, espera aí, vai fazer tratamento espiritual? Eu não acredito nem nisso. Hein? Não, aí faz somente o tratamento físico. E aí deixa
o comprometimento, aquilo que está levando a determinados problemas, desassistido. Então, é um tratamento pela metade. Então, é preciso se ter cuidado com relação a isso. Veja, por exemplo, que se constitui um equívoco muito grande no desenvolvimento da mediunidade, quando, por exemplo, recomendado para pura e exclusivamente o tratamento de pessoas espiritualmente enfermas. O desenvolvimento nesse momento, então, é uma repetição do que nós já estávamos e que a espiritualidade trouxe e nos informa de que precisa se ter cuidado, precisa se equilibrar de uma certa forma, porque muitas síndromes mediúnicas, elas aparecem. A eclosão da mediunidade, a mediunidade reprimida, a estafa mediúnica. Veja que na eclosão da mediunidade você pode ter uma criança, um adolescente ali que está eclodindo a mediunidade, um jovem, um adulto, uma pessoa madura, um senil, e ela pode aparecer em qualquer época. Só que ela aparece geralmente até se o desenvolvimento mediúnico se estabelecer, até o conhecimento se estabelecer e até, por exemplo, a educação mediúnica se estabelecer, na maioria das vezes, quem aparece inicialmente são espíritos perturbadores. E que precisa exatamente uma atenção e que precisa um cuidado. Então, se instala, como nós já vimos, independente de qualquer situação que exista. Daí, por exemplo, muitas vezes se manifesta assim: olha, tendo em vista alguns sintomas aqui, ninguém vai sair daqui, por exemplo, não, eu tô com uma obsessão, ou então eu tô com um problema mediúnico. Não, mas muitas vezes se manifesta o indivíduo desmaiando, aquelas vertigens, aquela vidência, na verdade, aquela percepção auditiva, aquele formigamento no corpo, aquele arrepio, sensação de desdobramento. Vamos com calma, porque daqui a pouco alguém vai estar assim: espera aí, eu tenho tudo isso, hein? Vamos com calma. Mas é manifestação, ideias obsessivas, compulsões, manifestações mediúnicas descontroladas, sensação desvitalizante, cadê? Falta energia, não tem nem força, não tem força, por exemplo, para manter, para dar continuidade à sua vida normal. Então, manifestações são as mais variadas possíveis. Então, lembremos, na verdade, que nós não devemos confundir com patologias mentais, usando, aí enche de repente de remédio, de drogas. Só que acontece o seguinte, que os remédios, eles não bloqueiam a sensibilidade mediúnica. O indivíduo caminha, de repente está enchendo, por exemplo, de antidepressivo, de tranquilizante, de outras tantas coisas. Ele anda, parece, no início como um robô. Não tem, mas a mediunidade, ela não está bloqueada, não. Então, veja que as coisas precisam de cuidados. E precisa, por exemplo, de ter uma visão terapêutica. E essa visão terapêutica inclui esclarecimento do paciente, educação do paciente, auxílio ao paciente e esclarecimento dos familiares. Porque às vezes as coisas se tornam mais difíceis por estar dentro de casa. A percepção, ela é diferente. Existe uma necessidade de terapia desobsessiva, naqueles casos dos obsidiados, de frequentar habitualmente palestras evangélico-doutrinárias, de buscar alguma coisa que pudesse lhe trazer uma certa harmonia, um certo brilho, de repente, pelas sombras que estão dentro de todos nós. Existe a necessidade da fluidoterapia, mas a fluidoterapia, o passe magnético, a água fluidificada, sem modificação da pessoa, o passista vai criar calo e não vai mudar, não vai resolver o problema. O indivíduo vai beber a água toda do centro ou vai beber a água toda dentro de casa. Vai se afogar, mas não vai. Se não modificou, vai dar problema aí. Reuniões de educação mediúnica.
Então, é fundamental esse processo educativo. E na autorrenovação moral, aquela tão famosa e colocada é a reforma íntima, a necessidade de melhorarmos a cada dia. Então, outra coisa, veja, o espírito de escola, Martins Peralva, o grande sergipano, e que tem uma obra fantástica a respeito de mediunidade, de estudar o Evangelho, ele trazia que a ausência do trabalho é realmente um grave escolha, ou seja, um obstáculo da mediunidade. Por quê? Porque a ausência do trabalho, desde o momento que você traz uma condição orgânica, que passou por um planejamento reencarnatório, que você está equilibrado, que sua eclosão de mediunidade se estabeleceu em determinada época. Poderia ser em qualquer época. Então, é necessário, de repente, seu desenvolvimento, seu processo educativo. Aí vem a outra síndrome, a síndrome de estafa mediúnica. Os fatores predisponentes: distúrbio orgânico, distúrbio psíquico, a influência espiritual, as incorreções na prática mediúnica, pode levar à estafa. Porque a lei do trabalho é uma lei divina, mas associada tem a lei de repouso, de alguma forma. Então, entre os fatores predisponentes, os distúrbios psíquicos, na verdade, reação ansiosa, uma ansiedade muito grande, exagerada, depressivo, incontrolável, precisando de tratamento, manifestações neuróticas e de estresse, por exemplo, que lhe leva a determinadas situações onde a caminhada é mais tortuosa, difícil, dolorida. Então, a luta, de repente, pela sobrevivência, o indivíduo precisa sobreviver, mas a luta é tamanha, o medo generalizado que imobiliza o indivíduo de ter uma ação, a desarmonia conjugal. Veja, nesses momentos difíceis, onde ainda as coisas não foram resolvidas, o diálogo não foi restabelecido, a afetividade não foi restabelecida, então tem um distúrbio psíquico, de repente. Desentendimento entre pais e filhos. Existe coisa pior? De todos que se tem, filho é o bem maior. Mas veja que existe, por exemplo, um mandamento. Desde, por exemplo, Moisés, honrai pai e mãe. Esse agradecimento, na verdade, pela oportunidade de aqui estarmos, pela dádiva da vida. Tem também a questão dos distúrbios orgânicos. De repente, o indivíduo com infecção virótica, bacteriana, comprometido, transmitindo. Então, precisa, por exemplo, melhorar a sua condição para não entrar nessa estafa. Doenças cardiovasculares, problemas de hipo e hipertireoidismo descompensado, na verdade, alteração ou comprometimento da glândula pineal, que capta as informações mediúnicas, que capta as informações extrafísicas e distribui para o corpo. Por outro lado, a influência espiritual, às vezes consciente, às vezes intencional e às vezes não intencional. E veja, por exemplo, que às vezes nós colaboramos. Aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, aquele ente querido que já deu, por exemplo, já cumpriu a sua missão, retorna ao plano espiritual e vai continuar estudando, amparado, protegido, tentando dar o prosseguimento à sua evolução. E aqui se fica assim, com o luto prolongado, com aquelas lágrimas, evocando inconscientemente, sem intenção, mas permanecendo e fazendo com que aquele evocado ele esteja presente. Mas, por outro lado, também pode ocorrer o contrário. O indivíduo voltou ao plano espiritual, mas ainda não saiu daqui, da crosta terrestre. Está dentro de casa, ninguém me ouve, estão mexendo nas minhas coisas, quer ficar perto daquele irmão, daquela mãe, daquela irmã, daquela companheira, da viúva, e está influenciando e criando aspectos que vai levar de repente a comprometimento. Daí a sintonia e a vibração, por exemplo, a vigilância, ela é fundamental. Por outro lado, os intencionais. O intencional, por conta exatamente de tudo, por conta exatamente das dívidas, dos compromissos. Então, é necessário que nós tenhamos uma ideia concreta.
A mediunidade é esse instrumento que pode transformar em vínculo de luz, abrindo o nosso coração, fazendo com que as emanações do alto venham nos tocar, nos iluminando, ou pode também vir de outra forma, seja como perturbação ou sofrimento, e que leva a conflitos, e conflitos extremamente significativos. Daí a mediunidade ser exatamente esse sinônimo de trabalho operoso no auxílio de criaturas de ambos os lados. Porque quando nós estamos bem, nós estamos auxiliando quem está do nosso lado, ou quem está, por exemplo, necessitando estimular o caminho de luz e renovar a esperança. Veja, uma tarefa desempenhada adequadamente na assistência espiritual, dentro do Evangelho, vai nos auxiliar e vai auxiliar aqueles que têm a sua necessidade. Daí, por exemplo, tenhamos uma reflexão da mediunidade em pacientes com transtornos psiquiátricos, da necessidade do cuidado, da necessidade do entendimento, da necessidade do auxílio, da necessidade de correções, de repente, em determinados momentos, para que possa, exatamente, amanhã, trabalhar de forma adequada, segura, protegida, amparada. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.